Dom Manuel Pestana Filho nasceu em 27 de abril de 1928 em Santos, São Paulo. Terminou sua formação acadêmica na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Foi ordenado sacerdote em 5 de outubro de 1952. Teve grande atuação acadêmica como professor e diretor de faculdades em Santos, também no estado de São Paulo, e na Universidade Católica de Petrópolis. Dentre outras coisas, atuou como assistente de cursilhos, do Encontro de Casais com Cristo e com a Pastoral Universitária em Petrópolis. No dia 30 de novembro de 1978, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como segundo bispo da Diocese de Anápolis, sendo sagrado bispo em 18 de fevereiro de 1979. A personalidade de Dom Manuel, para mim, eu diria assim, ela é marcante no seu espírito de fé e de simplicidade. Ele tinha uma fé extraordinária. Ele sabia confiar em Deus e confiar nos homens. Como bispo de Anápolis, Dom Manuel Pestana fundou o Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria, tendo como sede a residência episcopal. Ele deixava transparecer claramente que a grande missão que ele recebeu da igreja foi de formação do clero. Então ele veio com muita ânsia e uma das suas primeiras obras aqui na diocese foi a ereção, a criação do seminário diocesano, com muitas dificuldades, com muitos problemas. Inclusive a sua casa fora a primeira estrutura de seminário e ele fora um dos primeiros reitores, dos primeiros professores. Mas ele lutou, relutou e venceu. Venceu por quê? Porque ele confiava em Deus e porque ele confiava nos homens também. Atuou como professor do seminário e posteriormente do Institutum Sapientia. Fundou a Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, hoje conhecida como Faculdade Católica de Anápolis, onde também foi professor. Lecionou ainda no Instituto Santo Tomás de Aquino, fundado por ele para dar formação teológica aos leigos. Em determinado momento, conversando com ele, eu e outro sacerdote jovem da diocese, quando ele nos perguntava como está o andamento da paróquia, o sacerdote diz assim: está difícil, está corrido, muitas atividades, muitos problemas, mas eu faço o que eu posso, Deus faz o resto. Ele deu um sorriso assim, maroto, jovial, porque ele tinha uma alma de criança, a gente notava na sua maneira de falar, de conversar, e até mesmo de contar piadas para nós. A sua resposta foi: então vocês estão bem demais, porque lá em casa eu é quem fico com o resto, Deus é quem faz tudo. Deu grande impulso aos movimentos e pastorais da diocese, continuando o trabalho de seu predecessor, sempre com grande preocupação com as vocações. Dom Manuel Pestana teve grande abertura à vida religiosa e trouxe muitas comunidades para a diocese. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Começando o seminário, teve um momento mais difícil, de falta de professores. O próprio reitor do seminário resolveu mudar de uma hora para outra e ele foi para lá, morando na paróquia onde estava o seminário, que era na paróquia Santo Antônio, e sendo pároco e professor de quase todas as matérias, e ele brincava dizendo: nas horas vagas eu sou o bispo. E lá a gente, para não parar, fomos adiante. De repente, como que caiu do céu, a congregação, que são os padres da Santa Cruz, vieram aqui visitar para ver se dava para instalar aqui o mosteiro de Santa Cruz. E foi muito rápido a decisão, foi às pressas para Roma, e o Papa aprovou a vinda deles para cá. Aí eles sustentaram o seminário daí adiante. E vieram com muitos professores, ainda começou ali onde era a paróquia, onde morávamos, depois nós passamos a ir para o mosteiro. E Dom Manuel continuou, ficou mais cômodo depois que o seminário foi assumido pelo mosteiro. Aí já foram ordenados os primeiros padres e já foi facilitando mais a coisa, e ele distribuindo as paróquias. No meu caso, fui ordenado no domingo, segunda-feira eu estava na paróquia, não tinha outro padre, não tinha o capricho nem de passear e nem ficar junto com o outro, que é o ideal de
Padre Novo ficar com outro lá na paróquia. Eu fiquei como diácono. E o certo é que aí foi estabilizando as coisas, foi sentindo mais tranquilo, e com essas ajudas de fora e os novos seminaristas, foi multiplicando ordenações, muitas vocações. Criou também diversas paróquias. Ele também foi um bispo que podemos dizer, um bispo da família. Ele escreveu muitas coisas, artigos, prefácios, mas como livro mesmo foi somente aquele, A Igreja Doméstica, e assim nos ajudou muito a nos comprometer também com esse cuidado com a família. Eminentemente na sua pregação, Dom Manuel acentuava 3 coisas. Ele chamava de devoções brancas: a Eucaristia, a Imaculada e o homem de branco, o Papa. Com esse ensinamento, nós percebemos que ele nos ajudava a delinear em nós aquela verdadeira identidade católica. A Eucaristia, que é o Novo Testamento, é o centro da nossa vida. A Imaculada, essa diocese de Anápolis se destaca por uma grande devoção a Nossa Senhora. E a devoção ao homem de branco, o Papa. Por causa desse seu empenho, cresceu muito no nosso coração essa fidelidade ao Papa, estarmos atentos àquilo que ele ensina, esse amor respeitoso e filial ao Sumo Pontífice, o Vigário de Cristo aqui na terra, o sucessor de Pedro. Dom Manuel Pestana lutou pela valorização da vida. Fundou o Provida de Anápolis para combater esta cultura da morte, expressão usada por São João Paulo II, que ele também repetia e explicava as suas consequências, o alcance desta cultura da morte. Defendeu a vida, foi muitas vezes ao Congresso Nacional para contrastar e opor-se a essas legislações contrárias à vida, contrárias à família. Ele amava a Igreja, deu a sua vida pela Igreja e também fazia de tudo para que nós descobríssemos a Igreja e descobríssemos qual o nosso lugar nessa Igreja, para também dar a nossa contribuição nesse nosso tempo. Como bispo emérito, continuou dando aulas, dando retiros e palestras. Faleceu durante uma viagem a Santos, no estado de São Paulo, em 8 de janeiro de 2011.